Professor, para que diabo eu tenho que aprender física? Essa pergunta clássica retórica já é batida, você já deve ter ouvido ela por aí em algum lugar, não é isso? E você? Reconhece a importância de física no seu dia a dia, o quanto ela pode te ajudar ou te tirar de algumas roubadas grandes? Veja só a situação dessa cidadã aí, olha só a roubada que ela entrou. Por sorte grande foi só um susto enorme, mas deu para dar uma trancada legal, não? E você, o que acha? Se ela conhecesse um pouquinho mais de física, de alguns conceitos físicos, ela teria escapado dessa roubada sem passar esse perrengue grande? E você? Você entendeu o que foi que aconteceu com a cidadã aí nessa situação? Qual foi o fenômeno físico importante que ela desrespeitou? O que foi que aconteceu de verdade? Antes de a gente falar do assunto de hoje, que é eletrização, antes da gente começar a falar disso de verdade, vamos deixar um desafio aí. Coloca aí nos comentários em que momento do vídeo, ou se você já tinha sacado antes de começar de verdade o vídeo, o que foi que aconteceu com a cidadã e por que ela passou esse susto gigante. Coloca aí no comentário, quero saber se você já sabia e em que momento do vídeo você já sacou tudo. Eletrização, fenômeno de eletrostática incrivelmente fascinante, por vezes deixa a gente boquiaberto, embasbacado. E hoje você vai ver mais ou menos como a gente pode produzir alguns fenômenos aí, exatamente onde você está, em casa mesmo, onde quer que você esteja, de forma bem simples, só para a gente demonstrar que o fenômeno realmente pode acontecer. E de quebra, até o final do vídeo você vai entender exatamente o que aconteceu com a cidadã, que besteira do ponto de vista físico ela fez que deixou ela nessa situação muito complicada. Olá, eu sou Ederson Costa, seja bem-vindo ao Cortex, canal de física mais democrático do planeta. Vamos começar a dar uma olhadinha sobre o que é eletrização e entender o que aconteceu com a nossa amiga, ver que bronca foi essa que ela passou e por que ela passou por um aperreio tão grande, quando poderia ter evitado se conhecesse os conceitos básicos de prevenção envolvendo conceitos de eletricidade estática. Então vamos embora, vamos dar uma olhadinha nessa parte de eletrização, que é importantíssima. Vamos falar um pouco sobre isso aí. Primeiro, o que é eletrização? Alguém tem uma ideia do que seja eletrização? Que conceito é esse? O que significa eletrização? Vamos definir aqui rapidamente. É o processo de tornar um corpo eletricamente neutro em um corpo eletricamente carregado. Coisa importante demais a lembrar, tá, gente? Não esquece disso, um corpo neutro não é um corpo que apresenta falta de cargas elétricas, não é um corpo que apresenta falta de partículas elétricas, até porque isso seria impossível, né? Se você tem um corpo, ele é constituído de átomos, não tem para onde escapar. E se ele é constituído de átomo, todo átomo tem partículas elétricas, prótons no seu núcleo e elétrons, por exemplo, vagando pela sua eletrosfera. Os dois, no caso, ambos com a mesma carga elétrica, 1,6 vezes 10 a menos 19, só que com características bem diferentes cada um deles. Então, corpos neutros são aqueles que apresentam a mesma quantidade de prótons e elétrons, tá? Então, não é corpos que não apresentam partícula elétrica, eles têm, sim, só que em mesma quantidade. Se esse corpo tiver 10 prótons, ele vai ter também 10 elétrons. De modo que é como se o efeito de cada carga de um próton, que é positiva,
anulasse o efeito da carga de um elétron que é negativa, uma vez que essas são as partículas subatômicas dotadas de carga elétrica. Todos os processos de eletrização consistem em retirar ou fornecer elétrons a um corpo. O mesmo não pode ser dito dos prótons, que por estarem presos no núcleo atômico não podem ser conduzidos entre um átomo e outro. Então guardem sempre isso aí, tá? Quando você quiser carregar ou descarregar um corpo eletricamente falando, você vai ter que mover ou vai ter que mexer na quantidade de elétrons desse corpo. Você não consegue alterar a quantidade de prótons. Os prótons estão, digamos assim, presos no núcleo do átomo. Eles são a identidade atômica. Eles representam o que é aquele átomo. Já os elétrons não. Os elétrons podem ser modificados, retirados, colocados na estrutura de um átomo. E esse fenômeno no qual a gente vai alterar o número de elétrons que apresentam em um corpo é o que a gente chama de eletrização. Desse modo, quando o corpo neutro recebe elétrons, sua carga torna-se negativa. Reciprocamente, ao perder elétrons, sua carga torna-se positiva. É uma coisa fácil de entender, né? Se você tem um corpo que tem a mesma quantidade de prótons e elétrons, cargas positivas e negativas, se ele recebe elétrons, que são cargas negativas, ele vai ficar com excesso de cargas elétricas. Consequentemente, ele vai se tornar um corpo, no conjunto total, negativo. Já se esse corpo ele perde elétrons, ele estava inicialmente neutro, mesmo número de prótons, mesmo número de elétrons, e se ele perde parte desses elétrons, ele vai ficar acabando com o excesso de prótons que ele já tinha. Então ele vai ficar com a carga tecnicamente positiva, porque ele vai ter um excesso de cargas positivas, ou seja, prótons. Quais são os tipos de eletrização, que são esses fenômenos de alterar o número de elétrons de um corpo para fazer com que ele adquira carga? Quais são os tipos? Quais são as formas que a gente pode encontrar? Nós temos a eletrização por atrito, temos a eletrização por contato apenas e temos a eletrização por indução, que é a única entre elas que não existe um contato físico direto entre os corpos. Mas também é a única que vai exigir um terceiro corpo a mais agindo aí, que é exatamente o terra. A gente vai falar disso em detalhes quando falar da indução. Vamos falar então um pouco sobre essa eletrização por atrito. O que é essa primeira eletrização chamada eletrização por atrito? Acontece principalmente quando dois ou mais corpos isolantes, não é que não aconteça, tá gente, com corpos condutores de carga, mas é porque é muito mais simples que isso aconteça com corpos isolantes, porque os isolantes eles tendem a, digamos assim, segurar os elétrons com muito mais intensidade e mantê-los em certas regiões do corpo. Já no caso do corpo condutor, esses elétrons podem se mover com muita facilidade através da estrutura dele, por ter essa nuvem chamada nuvem eletrônica livre, de elétrons livres na sua estrutura. Então, quando eles são esfregados um contra o outro, o processo de atritar os corpos fornece energia aos elétrons desses materiais. Esses elétrons, como falei ainda há pouco, eles estão bem presos à estrutura do átomo, presos ao núcleo. A força atômica que segura os elétrons presos ao núcleo é bem tensa nos materiais isolantes. E é por isso que ele dificulta a passagem da corrente elétrica, que nada mais é do que o movimento de elétrons livres através da estrutura desses átomos que compõem o material. Como essa força é muito intensa, para que você arranque o elétron de um material isolante, você vai precisar fornecer uma energia a mais. E essa energia vai vir do atrito, do enfregado de um corpo contra o outro. Os elétrons dos materiais isolantes geralmente encontram-se fortemente atraídos pelos núcleos dos seus próprios átomos, por isso precisa de uma energia extra para saltar de um corpo para outro. Nessa eletrização, um dos corpos cede elétron, sabe? E outro recebe. Assim, um se tornará positivo, que é exatamente aquele que perdeu o elétron, sabe? E o outro vai se tornar negativo, que é aquele que ganhou o elétron. Uma coisa interessante que a gente está falando aqui, tá? Estamos considerando que inicialmente, considerando que os dois corpos envolvidos aí na eletrização por atrito estivessem inicialmente neutros. Nem sempre que atritamos corpos vai ocorrer a eletrização por atrito.
é necessário que haja afinidade eletrônica, um com tendência a perder elétrons e outro com tendência a ganhar. A coisa é bem simples, né? Quando você atrita um corpo contra o outro, né? Por exemplo, aí se você tem uma caneta e você tem, por exemplo, aí uma flanelinha de algodão, quando você atrita um contra o outro, a tendência é que vai haver aí uma transferência devido ao atrito de um corpo para outro. Um deles, a flanela, provavelmente vai ceder e os elétrons vão passar para a nossa caneta, certo? O que acontece é que isso não aconteceria se não houvesse afinidade eletrônica entre esses dois materiais. O que é essa afinidade eletrônica? Um com a tendência muito forte de receber elétrons e não perder facilmente, e o outro com a tendência muito forte de ceder elétrons. Ok? Então é indispensável que haja essa afinidade eletrônica. Na eletrização por atrito, tá? Os corpos terão cargas iguais, em módulo, mas com sinais contrários. Faz sentido. Se os dois estavam neutros, tá? E um perdeu elétrons, esse vai ficar com certeza positivo, porque ele vai ficar com falta de elétrons, excesso de prótons. E se o outro recebeu elétrons, esse vai ficar negativo. Então sempre no final os corpos vão apresentar sinais contrários. E também eles vão apresentar a mesma carga em módulo, ou seja, em valor, em coulombs. Por quê? Porque exatamente a quantidade de elétrons que um perdeu, o outro ganhou. Se um perdeu elétrons, ele vai ficar com falta de 10 elétrons, vai ficar com a carga relacionada ao conjunto de 10 elétrons. O outro recebeu esses 10 elétrons, então ele vai ficar com o mesmo valor de carga, ou seja, uma carga relacionada a um conjunto de 10 elétrons. Só que um perdido e o outro recebido. Perfeito? É o que acontece aqui na eletrização. Quando nós atritamos o algodão contra o vidro, vai haver a transferência de elétrons do vidro para o algodão. O nosso vidro vai ficar com falta de elétrons, porque perdeu, consequentemente fica positivo, e o nosso algodão, com excesso de elétrons, vai ficar negativo. Mas a carga numérica vai ser igual para os dois. Algumas regiões do país isso acontece com muita facilidade, você já deve ter percebido. Será que você é de uma região onde, por exemplo, isso acontece com facilidade? Por exemplo, será que você já passou por uma situação entre quando for tocar, depois de caminhar muito por um carpete, por exemplo, um tapete muito felpudo, de repente tocar numa maçaneta e você sentir uma faísca ser arrancada da maçaneta, ou quando vai abrir a porta de um carro, pegar no trinco da porta de um carro, você sentir que a faísca escapou para o seu dedo? Será que a sua região no Brasil, que deve ser regiões onde normalmente a umidade relativa do ar é muito baixa, tem pouca água na atmosfera, ao contrário aqui, por exemplo, do Nordeste, tem muito pouca, região natal aqui, por exemplo, tem muita umidade no ar devido à proximidade muito grande, né, das praias. Algumas regiões mais centrais do país apresentam pouca umidade relativa do ar. E isso faz com que o ar seco facilite mais que esses fenômenos aconteçam. Coloca aí nos comentários, deixa eu saber. Você é de uma região do país, por exemplo, aí, onde isso acontece com uma certa facilidade? Já aconteceu com você o fenômeno de faíscas aparecerem desse tipo aí? Arrancar faísca do dedo, de algum material, você escutar os estralos, de alguma faísca sendo arrebentada, de algum arrancado de algum material? Tua região acontece isso com uma certa facilidade ou não? Galera, por exemplo, do Nordeste não deve ver isso com muita facilidade não, mas pessoal Centro-Oeste, Sudeste, talvez isso aconteça com uma relativa facilidade. Você já passou por isso? Conta aí pra gente, deixa a gente saber aqui da região do país inteiro, se a tua região acontece fenômenos assim, deixa aí pra gente saber. Tá, beleza, pessoal. Como é que se calcula essa carga que você está falando aí? Vamos dar uma mostrada aqui. O cálculo é feito contabilizando a quantidade de carga total das partículas que estão em excesso no corpo, tá? Podendo ser então positivo ou negativo. Se o que tiver em excesso são prótons, a nossa carga, o cálculo da nossa carga vai dar positivo. Se o que tiver em excesso no corpo for elétrons, a carga do nosso corpo vai ficar negativa, certo? Como se calcula? Simples. A carga aqui é igual
ao número de partículas em excesso, seja prótons, seja elétrons, e deve acompanhar o seu sinal. Se o excesso for de elétrons, então eu tenho menos N. Se o excesso for de prótons, eu tenho mais N. E nós temos também aqui o E, que é a carga elementar do elétron ou a carga elementar de um próton. Então, o que é a carga, a quantidade de carga total em coulombs, tá? N é o número de partículas em excesso, como já falamos. E o E é a carga elementar de um elétron ou próton, que é o mesmo valor para cada um deles, que vocês devem lembrar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Se por acaso esse conceito de carga está um pouco meio confuso para você, eu recomendo, vou deixar aqui um card agora mesmo, para a nossa aula sobre carga, para você pegar isso bem do comecinho, bem mastigado, bem trabalhado, para você ver direitinho o que é carga, e depois volta para cá para continuar vendo isso aqui. Mas se carga está um conceito bacana para você, vamos seguir em frente. Tá gostando, gente? Tá te ajudando? Esse material pode estar sendo bom para você? Então deixa o YouTube saber disso. Aproveita e dá uma força para você, faz um I3C. O que é o I3C? O que é o I3C? Se inscreve, curte, comente, compartilha. Dessa forma o YouTube vai saber que esse material te interessa. E sempre que chegar mais material desse tipo 0800 para você, ele vai te enviar notificações para que você tenha essas aulas disponíveis para você completamente 0800. Vou fazer aqui um pequeno exemplo, bem simples. Imagina o seguinte: após atritarmos dois materiais A e B, inicialmente neutros, o corpo A adquire 3 vezes 10 oitava elétrons. Considere a carga de um elétron como 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Responda. Qual a carga adquirida total de cada corpo? Qual o sinal das... desculpa a digitação aí. Qual o sinal das cargas de cada corpo? Não? Facinho, né? Como é que fica a situação? Se a gente atritar esses dois corpos aqui, por exemplo, seda e vidro, vai haver uma transferência de um corpo para o outro, de elétrons, certo? Nesse caso, a gente está sabendo que ele adquiriu essa quantidade de elétrons. Para calcular a carga, basta usar a formulazinha do que nem eu. Carga, número de partículas em excesso e o valor dessa partícula, da carga dessa partícula, né? Substituindo, sabemos que o nosso corpo ele adquiriu 3 vezes 10 oitava elétrons, consequentemente o outro perdeu, tá? O outro perdeu. Então esse aqui já está negativo, nem botei o sinal aqui, mas a gente já sabe que ele está negativo. E a carga de cada um desses elétrons é 1,6 vezes 10 elevado, tá, gente? Elevado a menos 19, perdão aqui na digitaçãozinha, ok? O que vai dar? 3 vezes 1,6 dá 4,8. 8 mais menos 19, não é isso? Vamos fazer a subtraçãozinha aí, dá menos 11 coulombs de carga. Essa é a carga total, que para o corpo A, que adquiriu esses elétrons, vai ficar negativo. E o corpo B, que perdeu elétrons, vai ficar positivo. Essa é a resposta da letra B. Então, essa é a carga total do corpo, tá? 4,8 vezes 10 a menos 11 coulombs, que para o corpo A, que recebeu elétrons, ele fica negativo, e para o corpo B, que cedeu elétrons, perdeu cargas negativas, ele vai ficar positivo. Perfeito? Esse ano as coisas ficaram muito difíceis, ainda estão bastante difíceis, começaram a melhorar, graças a Deus, mas a dificuldade para você conseguir ter acesso ao seu Enem, à sua vaga federal, ficou um pouco mais complicada. E a gente não poderia deixar aqui o nosso link, a nossa força para você, o Salto Quântico 1. É um curso completamente direcionado e vai servir demais para você não perder tempo estudando essas alturas do campeonato que nunca apareceu. É um curso baseado em 20 anos de provas Enem, onde a gente direciona o curso exatamente para você estudar só o que realmente caiu de verdade. Esse primeiro módulo é de mecânica, que é 50% praticamente da prova do Enem em física. E eu vou deixar um link para vocês darem uma olhadinha lá, que pode ser que interesse bastante a você. Aí eu pergunto a vocês, essa altura do campeonato, você já conseguiu sacar o que foi que a nossa amiga fez de errado? Qual foi a bronca que ela deu para ter que passar por esse perrengue? Já percebeu? Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo direito.
Olha só, ela chega, estaciona o carro de bobeira aí no nosso posto, até aí tudo bem. É uma região, pelo jeito, pela roupa que ela está usando, é relativamente fria. Olha só, primeiro detalhe aqui, volta aqui um pouquinho. Olha o que ela já está fazendo, né? Vou voltar aqui um pouquinho. Olha só de novo. Tá vendo? Olha o que ela está fazendo com a roupa dela. Nesse ponto, observa ela ajeitando a roupa. Já começou um processo de eletrização bem forte entre ela, as mãos dela e a roupa, que em geral certos tecidos têm muita facilidade de produzir eletrizações por atrito. Sim, você vestiu, tira a sua roupa, está fazendo eletrizações. E ela começa o processo de abastecimento. E aí ela coloca, lembrando que quando essa gasolina começar a cair no tanque, a gasolina é um material muito volátil, então deve gerar uma nuvenzinha boa carregada de volatilidade de gasolina. Olha o que ela faz com a roupa de novo. E aí, a faísca que tanto se imaginava. E é isso, gente. O que a nossa amiga fez, e não foi muito prudente, foi a quantidade de eletrização por atrito que ela criou entre as mãos dela e o tecido da roupa. Ela provavelmente foi carregando cada vez mais, cada vez que ela atritava as mãos contra a roupa dela, provavelmente as mãos dela estavam carregando muito mais ainda, com o excesso ou falta de elétrons não vai importar nesse momento. O que vai importar é que carga elétrica estava sendo armazenada no corpo dela. Ao tocar provavelmente na bomba, aconteceu a descarga elétrica através do ar, que aconteceu exatamente no meio de uma nuvem volátil de combustível que estava sendo exalada, né, aí pelo tanque. Quando batia lá no tanque, essa nuvenzinha quase que imperceptível, a gente percebe isso pelo cheiro, né, exalado do combustível, vai saindo aí do tanque com uma certa volatilidade intensa. Faísca, nuvem de combustível e combustível não dá noutra. Bom, não preciso dizer para vocês que foi um prazer enorme e fantástico ter você aqui mais uma vez. Sejam sempre bem-vindos de volta ao Córtex, canal de física mais democrático do planeta. E fique por perto, porque ainda tem muita coisa boa chegando por aí.